Olá, alunos e alunas! Estou aqui para lhe compartilhar com vocês a minha história, como tudo começou, para que você consiga entender de uma forma adequada o porquê nós estamos aqui, o porquê hoje eu ajudo estudantes a ampliar em pelo menos 80% a produtividade nos estudos. E eu gosto sempre de trazer um cenário voltando à minha infância. Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu falava para os meus pais que eu queria aquela coisa da balança. E é engraçado hoje, né, inusitado, porque quando eu estou conversando com eles, eles diziam: que coisa é essa da balança? E tempos depois, eles descobriram que estávamos falando da Dama da Justiça, do símbolo da justiça, que está relacionado sobretudo à área jurídica. Hoje a minha formação é em direito e tudo tem a ver com esse momento desde a infância. Eu não tenho na família pessoas com formação jurídica, então isso não se teve uma influência familiar, mas sim de algo que eu sempre busquei por esta questão desde a minha infância. E ao longo da adolescência, e sobretudo no momento de prestar o vestibular, o direito ele começou a estar comigo principalmente por conta de uma palavra. E essa palavra é denominada de mérito, de meritocracia. Quando a gente fala em mérito, a gente sempre pensa que algo que só depende da gente isso me torna cada vez mais seguro. Porque apenas dependia de mim, por exemplo, ingressar na Universidade Federal da Bahia, que era o meu grande sonho relativo ao cumprimento da jornada do nível superior, da graduação. Para que eu pudesse ser aprovado no exame de ordem, me tornasse advogado, eu apenas dependia de mim, eu apenas dependia especificamente de uma prova que eu fosse realizar, que é o exame de ordem, para que eu conseguisse ter êxito. É assim como, para eu passar em um concurso ligado à magistratura ou ao Ministério Público, é como eu pensava lá atrás, antes de ingressar na faculdade, também só dependeria de mim. Então, quando eu falava que eu não dependeria de outras pessoas do ponto de vista de crescimento profissional, isso gerava em mim uma grande segurança que eu poderia chegar lá. Bastava que eu me dedicasse para que eu conseguisse atingir este êxito. E este viés ligado ao magistério e depois ao mundo empreendedor, ele começou quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Eu efetuava reforço escolar para alguns estudantes, sobretudo na área de exatas. Por mais que eu tenha uma formação jurídica, o meu raciocínio, o meu tipo de raciocínio, sempre foi muito mais ligado à área de disciplinas exatas, como matemática, como física, como química. E eu lembro que isso sempre me encantou muito, proporcionar que as pessoas elas pudessem tirar o melhor de si. Lógico que com a linguagem adequada, com a didática adequada, para que a pessoa conseguisse, a partir desses ensinamentos, desenvolver da melhor forma possível o que estava dentro de si, a capacidade que carregava consigo. Isso gerou, sobretudo, o seguinte: quando eu ainda estava no terceiro ano e, consequentemente, com o meu desempenho e ingresso na Universidade Federal da Bahia, lá no ano de 2000, final de 2003, 2004, meu vestibular foi no final de 2003 e eu efetivamente ingressei na universidade em 2004, eu comecei a minha carreira ligada ao magistério como monitor de uma grande instituição privada aqui do município de Salvador. O monitor é justamente aquele auxiliar do professor. Eu era responsável por tirar as dúvidas. Então, por muito tempo, eu fui professor de geografia. Certamente tem muitos alunos que estão assistindo esse vídeo, alunos que foram alunos no primeiro ano, no colegial, no segundo ano, no terceiro ano, no cursinho pré-vestibular. E sempre foi muito gratificante
principalmente por possibilitar a transformação de vidas. E antes de ingressar no cenário de concursos públicos, como eu tinha uma ligação muito grande com o cenário de vestibular, nós estávamos falando de uma seleção. E é uma seleção que as pessoas precisam conseguir ter método, ter uma proposta pedagógica muito bem definida para conseguir ter êxito. Naquele caso do vestibular e agora do Enem, para que pudesse atingir uma profissão que seria representada, que levaria consigo pelo resto da vida. Então, a ideia de transformação de vidas, ela sempre esteve muito ligada a mim. Isso começou desde 2004. Lá no ano de 2008, eu fui efetivado como professor, então eu não só desenvolvia a carreira ligada à monitoria, mas também a carreira ligada propriamente ao ensino como professor titular, à época da disciplina Geografia, seja no cursinho, seja no terceiro ano, seja no primeiro e no segundo ano do ensino médio. E certamente esta evolução como educador, essa evolução do viés didático, ela se tornou muito presente na minha vida. Porque quando você tem, por exemplo, um aluno que é do primeiro ano, você precisa modular essa passagem. Você precisa ter muito cuidado no aspecto transformador que você está ocasionando. E é justamente este período da minha vida que funciona como grande base para eu proporcionar a transformação que eu efetuo hoje, a transformação na vida de pessoas. No ano de 2011, para ser mais específico, no dia 13 de janeiro de 2011, eu resolvi tomar talvez a decisão mais importante da minha vida. Eu resolvi entregar as 13 turmas que eu tinha. 13 turmas que eu tinha. Eu tinha turmas no primeiro ano, eu tinha turmas no segundo ano, eu tinha turmas de pré-vestibular, eu tinha turmas de terceiro ano, e eu resolvi entregar essas turmas, principalmente as de primeiro e segundo ano, que eu já vinha desde 2008. Eu fiquei em 2008, em 2009, em 2010, exercendo esta função como professor de geografia. Mas eu sabia que eu tinha uma missão muito maior, e essa missão ela iniciou em 2008, no final de 2008, quando houve a fundação da instituição que mais aprova hoje no estado da Bahia, o Acerte Concursos. Ele surgiu no ano de 2009 e lá ele surgiu como um grande sonho de professor. Como eu disse, eu já desempenhava o magistério desde 2004 como monitor e desde 2008 como professor. Então eu resolvi ampliar e trazer para a minha área e trazer para a alçada, sobretudo, da área jurídica. Muitos concursos cobram disciplinas na área jurídica, principalmente as disciplinas que eu leciono, o direito constitucional e o direito administrativo. Então, tudo começou lá no ano de 2009, neste cenário relacionado a concursos públicos. Então, 2009, em verdade, no final de 2008, o nosso primeiro, vamos dizer assim, abrimos ao público em 31 de outubro de 2008, mas efetivamente as nossas atividades com aulas, elas iniciaram em novembro. E o primeiro concurso que os alunos realizaram já foi no ano de 2009. E eu saliento que essa história, ela está ligada principalmente a um grande sonho de professor. Inicialmente, eu me uni a um grande parceiro, a um grande colega de faculdade para criar o Acerte, juntamente com a minha namorada à época, que hoje é a minha esposa, é a minha sócia, que abraçou esse grande sonho, Angira. Então, nós juntos começamos a grande trajetória do Acerte. E eu lembro que durante esse período em que nós estávamos pensando no processo de abertura do Acerte, Igor foi aprovado em mais um concurso. Ele já atuava na Prefeitura de Salvador, em verdade em uma fundação, na Fundação Cidade Mãe, e ele foi chamado, ele foi convocado
para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E como ele passou a assumir outras obrigações, ele não poderia estar atuando naquele momento na condição de administrador. E ele resolveu se dedicar a seguir pela linha da carreira pública. Então, por isso, o Acert, ele se constituiu efetivamente, do ponto de vista oficial, através de professor Alain, eu e de Andira, que é a minha esposa atualmente. Então, o que eu trago para vocês? Eu falava do ano 2011 e foi necessário a gente voltar um pouco para o ano de 2009 para que você pudesse entender o surgimento do Acert. Mas por que 2011 é considerado um grande ícone? Porque em 2011 eu deixei o processo de divisão da atenção. Porque uma parte do dia eu me dedicava às aulas de geografia, me dedicava aos alunos, à correção de provas, à preparação de aulas. E durante o outro período, eu me dedicava propriamente ao Acert. Só que naquele ano, naquele mês de janeiro de 2011, eu resolvi queimar a minha ponte. E o que é esse queimar a ponte? Existe uma anedota relativa a um general chinês que se diz exatamente o seguinte, que existia uma grande batalha em que todo o exército iria para o território inimigo e que durante o caminho seria necessário que toda a tropa atravessasse uma ponte. E que durante o trajeto surgiu um zum zum zum, um ruído na tropa, indicando o seguinte, que era um inimigo muito difícil. E que, como era um inimigo muito difícil, que se não fosse possível enfrentá-lo de igual para igual, surgiu na tropa a possibilidade de recuo, ou seja, de que alguns soldados pudessem voltar pelo caminho que tinham ido, ou seja, voltar pela ponte. O general, ao saber da informação, ele esperou que toda a tropa passasse por aquela ponte. E quando isso aconteceu, de forma sábia, ele simplesmente não esperneou, ele simplesmente não gritou. E como grande líder que era, ele mandou queimar, tocar fogo na ponte que unia um trecho ao outro do caminho. Ou seja, então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo exatamente o seguinte, que quando ele efetuou esse processo, quando ele mandou queimar a ponte, todos os soldados ficaram atônitos. Mas o que foi que aconteceu ali? Só existia agora uma possibilidade. Ou eles enfrentavam o inimigo como única solução, ou eles morriam. Ou seja, era vencer ou morrer. E muitas vezes nas nossas vidas, quando nós temos apenas uma chance, isso muda de forma substancial o que nós podemos nos dedicar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque lá no ano de 2011, quando eu passei a ter apenas uma alternativa, e essa alternativa era o Acert, a dedicação ela passou a ser ainda maior. Só que aí, no mês de julho desse mesmo ano de 2011, aconteceu um fato que talvez tenha sido um dos fatos naquele momento mais difícil, um dos fatos que é considerado mais difícil na minha vida, mas que com certeza possibilitou que eu alcançasse a transformação que eu me encontro hoje. Lá no ano de 2011, o Acert funcionava em parceria com uma escola infantil e uma escola primária. E naquele ano, no segundo semestre daquele ano, eu fui chamado pela diretora para uma reunião. E nessa reunião, ela disse exatamente o seguinte, que nós precisaríamos sair daquele local. Por quê? Porque eles estavam buscando uma ampliação e não seria possível a coexistência das duas atividades. Como foi difícil aquele dia. Principalmente porque no dia anterior, no domingo, nós tínhamos feito todo um processo de reforma na sala da nossa recepção.
A gente tentou modernizar, porque a estrutura desta primeira sede era uma estrutura mais antiga, e a gente tentou modernizar. Quando a gente pegou esta sala, a gente fez rebaixamento de gesso, a gente colocou porta de vidro. Era uma sala de aproximadamente 12 metros quadrados. Mas a gente fez tudo aquilo com muito carinho. A gente colocou ar-condicionado, porque era considerado, né, algo que gerava conforto. Até hoje mas sem dúvida, aquela época, lá em 2011, isso de fato representava uma modernização da instituição. E a gente teve essa surpresa na segunda-feira. Eu lembro que quando volto para aquela sensação, é como se tivesse aberto o chão na minha frente. Porque eu, como no mito da caverna, eu só conseguia ver aquele mundo. E o mundo era exatamente aquele para mim. Ou seja, só existia algo naquele local, naquele bairro, naquela casa. Se não fosse daquela forma, a gente não conseguiria atingir o sucesso que a gente almejava. E neste dia eu lembro que os pais de Andira tinham ido conhecer a instituição, eles não conheciam, e, sobretudo, o porquê que aquele dia ele foi tão marcante. Porque eu tinha uma sensação que eu estava desnorteado, eu não sabia para onde ir. E a gente foi almoçar e começou ali a nossa saga, a nossa busca por um novo local para desenvolver a nossa atividade. Uma busca por encontrar um local que a gente pudesse transferir os nossos alunos. Porque eu chamo a atenção que a gente atuava desde o ano de 2008, 2009, e nós já estamos em 2011, então nós tínhamos turmas em andamento. Então a gente precisava encontrar um local que a gente pudesse, de fato, executar as atividades, mas que não influenciasse de uma forma negativa na vida daquelas pessoas que acreditaram, que se dedicaram em estar conosco. E a gente começou a procurar durante alguns dias em todo o bairro, que é o bairro de Brotas, para quem conhece Salvador, e a gente procurava, e em um dos dias, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma faixa, era uma faixa amarela, e que tinham dizeres escritos, né? Dizeres em vermelho, chamava atenção bastante, com a placa de aluga-se. Ele ficava em cima, tinha uma espécie de varanda, e existiam dois mastros fixos, né, com uma faixa. Uma faixa era amarela, ela chamava bastante atenção. E dizia-se aluga-se. E eu lembro que eu estava passando e eu disse exatamente, olha aqui, e a gente ligou, né, porque tinha um número grande, era o aluga-se com o número de contato, a gente ligou e fez o agendamento de uma visita. Eu tinha aula nesse dia, no Acerte, eu não pude ir, não pude estar. E Andira, a minha sócia, ela foi com a nossa corretora. A corretora que a gente atuava para outras questões como apartamento, enfim, aspectos um pouco mais pessoais. E eles foram, e para surpresa, o local era um local muito grande. Era um local muito grande, eu falo para surpresa porque a fachada ela não representava toda a área que tinha dentro da estrutura do imóvel. Era um imóvel que tinha 4 andares e mais a parte relacionada ao térreo. Eram 4 andares e mais o térreo. Então isso não dava para que você tivesse a dimensão de fora. Então no primeiro momento você vai imaginar que é algo muito bom, principalmente por se tratar de um local bastante, vamos dizer assim, bastante espaçoso. E para a estruturação de salas de aula, isso é fundamental. Só que tinha um detalhe, um grande detalhe. Este imóvel, ou neste imóvel, funcionou por muito tempo uma papelaria. E como era uma papelaria, esta parte que eu estou mencionando, que era a parte principalmente do segundo, do terceiro e do quarto andar, era uma parte que, em verdade, era uma parte de depósito. Como era uma parte de depósito, não tinha área efetivamente construída.
Essa área não tinha nem piso, para que vocês tenham noção de como se encontrava aquele local. E além disso, nós tínhamos um cenário que a gente precisava trazer também, não só para uma linha de sala de aula, ali funcionaria uma estrutura de recepção para trazer os alunos, para que os alunos pudessem se matricular. Também existia a necessidade da área de convivência, então não podia ser só uma sala de aula. E tanto eu quanto a Andira, nós temos formação da área jurídica. Nós não temos a formação de administração e nós não temos a formação ligada a esse cenário de gerar uma construção, de tocar uma construção. E a gente precisava colocar aquilo em prática, e lembrando que isso se deu no mês de julho, e a gente precisava entregar a série anterior até 31 de dezembro daquele ano de 2011. E eu saliento que aqueles dias foram dias que a gente precisava tomar decisões muito importantes. Só que, por obra do destino, a gente tinha conhecido um arquiteto, que era o arquiteto exatamente que faria o projeto da minha futura casa, né? Do meu futuro apartamento, melhor dizendo. Como é a minha futura moradia. Então, a gente acabou estabelecendo uma relação com esse escritório, com esse arquiteto, e nós, como conhecíamos ele, nós não tínhamos essa experiência de construção, nós o contactamos e falamos, né, que nós tínhamos um cenário profissional que a gente precisava mostrar para ele o espaço e se ele poderia ou não assumir a construção daquele espaço. Ele tinha um sócio e o que foi feito? Eles fizeram toda a análise do local e fizeram um orçamento. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi um orçamento de R$120 mil. O Acerte, ele tinha 2 anos de existência, porque a gente considera oficialmente a existência em 2009, então nós tínhamos 2 anos e 5 meses, porque o surgimento é de fevereiro e estávamos em julho para agosto, então completando 2 anos e 6 meses, e nós tínhamos feito uma reserva. Eu lembro exatamente o valor dessa reserva, R$22 mil. R$22 mil era a reserva que a gente tinha conseguido fazer. E o orçamento era de R$120 mil, porque de fato era uma obra muito densa. Era uma obra que envolvia, neste caso eu falei do 2º, 3º e 4º andar, mas só envolvia o 2º andar. Tá? Então, para transformar esse aspecto, como era uma situação de empreitada, era com todos os móveis, com toda a parte da recepção, com toda a parte atinente a rebaixamento de gesso, construção de sala, piso, era uma situação completa. Mas a gente não tinha aquele recurso. E, principalmente no momento de efetuar o pagamento, foi dada a possibilidade por um dos arquitetos de se efetuar o pagamento através de cheques. E eu me lembro exatamente a quantia dos cheques. Eram cheques de R$7 mil. Eu nunca, até aquela época, tinha assinado cheques tão altos. E eu olhava para a Andira, a época eu tinha 25 anos e ela 22, e eu olhava para ela e dizia, e aí? Aí ela sempre dizia, se você achar que deve, eu apoio você. E eu nunca tremi tanto para assinar aqueles cheques. Por quê? Porque a gente precisava ter a capacidade de honrar com aqueles valores. Mas, sem dúvida, se a gente não tivesse tomado aquela decisão, certamente nós não atingiríamos o patamar profissional que nós atingimos. Eu preciso lhe contar algo ainda, do ponto de vista pessoal. Naquele ano, nós tínhamos 2 grandes eventos que já tinham sido marcados em anos anteriores. Em 2011, em dezembro de 2011, estava marcada a data do nosso casamento, 17 de dezembro de 2011. E no mês de outubro de 2011, estava agendada a formatura de Andira. Só que vamos lembrar que lá no início de 2011, eu resolvi pedir demissão. E eu larguei as 13 turmas que eu tinha. Era o salário fixo que eu tinha. E eu resolvi queimar a minha ponte. E, sem dúvida, após queimar a ponte, surgiu o evento da gente não poder mais continuar
na sede anterior, né, na sede da Ladeira dos Galés, e precisaria estar em um novo local. Repetindo, uma formatura já agendada de Andira para o mês de outubro e o casamento para o mês de dezembro. Durante todo esse turbilhão, o que aconteceu? No dia 5 de novembro de 2011, após a formatura de Andira, nós inauguramos a nova sede, ou seja, com 1 mês e 25 dias, né, antes do previsto para a entrega do imóvel no local anterior. Como a gente lembra daquele dia, foi um dia, pra gente, é um dia maravilhoso, é um dia que representa muita conquista. Durante esse mesmo ano de 2011, saiu a minha nomeação para o Ministério Público do Estado. Eu lembro que eu comuniquei aos familiares de Andira no dia da formatura e eles perguntaram, como se fosse algo que com certeza eu faria, que era assumir aquele cargo. Eu disse exatamente naquele dia que eu não assumiria, porque aquele não era o meu sonho. Eu sempre digo que a minha grande missão é a de transformar vidas, sobretudo a sua, você que está me ouvindo neste momento. É a ideia de possibilitar que as pessoas, que ao acreditar em si, elas poderão atingir resultados muito expressivos. Porque o sucesso, ele depende cada vez mais da nossa força interna e não de fatores externos. Mas voltando à nossa história, a formatura ocorreu em novembro, no dia 5, a gente inaugurou a segunda sede, mas agora uma sede própria. E no mês de dezembro nós nos casamos, né, em dezembro de 2011. E o Acerte, então, começou a ter um processo de reconhecimento cada vez maior. Só que, com esse crescimento, diversas pessoas de outros locais da cidade queriam estar no Acerte. Só que à época nós não tínhamos estacionamento próprio, porque nós ficávamos em uma região que era a frente da rua, então não tinha como ter esse estacionamento, não tinha um recuo. Então o estacionamento acabava funcionando na área lateral. E com essa grande necessidade, a gente resolveu alugar, né, um estacionamento de um shopping da região, um shopping próximo, e a gente alugou uma van executiva que fazia o translado dos estudantes. Só que isso acontecia em horários determinados. E principalmente os alunos gostavam, né, ou precisavam estar com, vamos dizer assim, com um horário mais livre para executar as atividades, se precisasse sair antes, enfim, não precisava esperar para que aquela van estivesse. Foi justamente neste momento que, no final de 2013, surgiu a possibilidade de fazermos a ampliação, de construirmos uma filial, já que o sucesso da instituição tinha se tornado tamanho. Ou seja, nós no ano de 2014, ainda nesta sede, nós tivemos turmas em que nós não tínhamos vaga para matricular pessoas. Isso aconteceu no concurso da Caixa Econômica Federal, aconteceu no concurso da EBSER, no concurso da UFBA. Então, nós precisávamos ampliar e, principalmente, dar ainda mais conforto para os nossos alunos. Então, a gente construiu uma filial. Ela foi inaugurada em 6 de fevereiro de 2014. Ano especificamente de nascimento do nosso filhote, né? Em verdade, Cauã ele nasce em 17 de fevereiro de 2014 e o surgimento da sede é 6 de fevereiro de 2015. 6 de fevereiro de 2015, no ano posterior. 6 de fevereiro a gente planejou para essa data porque é a data que se comemora o aniversário do Acerte, mas no ano posterior. Então a gente começou a cogitar a filial desde o final de 2013. No ano de 2014 nós tivemos esse boom no concurso da Caixa Econômica, no concurso da EBSER e no concurso da UFBA. Então no final de 2014 nós iniciamos a construção dessa filial, mas ela foi efetivamente inaugurada em 6 de fevereiro já do ano de 2015. E isso representou para a gente um grande marco,
porque gerou um grande crescimento atrelado a um processo planejado de ampliação do reconhecimento da instituição, de reconhecimento do Acert. E, sobretudo, isso possibilitou que, com aquele crescimento, ao invés de termos uma sede na estrutura da Dom João VI, que era o bairro onde ficava a sede anterior, e a do Shopping Brotas Center, nós resolvemos migrar tudo para um local único, ampliamos no shopping, e nós ficamos lá até o ano de 2018. E, sobretudo no ano de 2015, eu comecei a me dedicar cada vez mais ao processo de entendimento de como funciona o cérebro humano, de como o cérebro humano ele pode ser ensinado para ser mais eficaz, para ter cada vez mais sucesso. E ao longo do ano de 2016, nós tivemos um outro grande marco, que foi o surgimento da plataforma online do Acert. Inicialmente, esta plataforma online, ela levava o meu nome, Professor Alan Vinícius. E ela surgiu por um grande detalhe. O país vivia uma grande crise econômica e principalmente uma grande crise política. Se falava muito do processo de impeachment à época da presidente. E isso gerou um cenário de um entrave muito grande nos concursos públicos. Então, como em 2014 tinha nascido a grande dádiva, né? O Cauã, que é o nosso filhote, Cauã Vinícius, a gente precisava dar para ele, ao longo de toda a sua jornada de vida, uma educação satisfatória. Foi justamente nesse momento que surgiu o Acert Online, que levava o nome de Professor Alan Vinícius. O surgimento da plataforma online, além de possibilitar que estivéssemos em outros locais do Brasil, teve uma grande razão nobre. Eu falo isso muito para que você consiga aumentar a sua produtividade estudantil. Você precisa ter uma razão nobre para que você consiga dar seguimento a um projeto que você tenha construído, que no seu caso é a aprovação em uma seleção, em um concurso público. E essa minha grande razão nobre até hoje, foi a educação do meu filho. Tudo que eu conquistei, tudo que a Andira conquistou, são pontos que são frutos da nossa educação. Então, quando a gente fez surgir o Acert Online, ele se deu principalmente para possibilitar o custeio por toda a jornada de vida, por toda a jornada educacional de Cauã. Ou seja, a razão nobre do Acert Online é a educação do meu filho, e isso é muito forte. Isso traz um cenário de resultados muito expressivos, porque a gente dedica muito a nossa energia para fazer com que aquela instituição, aquele projeto, ele dê certo. E como eu dizia, desde 2015, eu comecei a estudar de uma forma mais profunda o cérebro humano, os ensinamentos ligados à neurociência. E no ano de 2017, surgiu então um projeto chamado de Projeto AV Coaching, que está ligado justamente ao cenário de desenvolvimento personalizado de estudantes. E por que eu comecei a me dedicar a isso? Porque eu comecei a raciocinar o seguinte: por que existem pessoas que têm sucesso e que tem pessoas que não têm sucesso? Precisa existir algo que consiga provar, que consiga identificar, do ponto de vista científico, por que isso acontece. E quando eu passei a estudar de forma minuciosa, de forma aprofundada o cérebro humano, a gente consegue enxergar, sobretudo, que o nosso cérebro ele não é programado para o sucesso. O nosso cérebro ele é programado para a sobrevivência. Então, quando a gente diz exatamente assim, o cérebro é a máquina mais perfeita que tem, eu sempre acrescento uma palavra. E essa palavra é em potencial, em verdade, potencial. A palavra é potencial. Então, o cérebro é a máquina mais perfeita que tem, mas você precisa completar esta frase, em potencial. O seu cérebro, ele precisa ser treinado. Ele precisa ser ensinado a ter sucesso. Só que a maior parte das pessoas,
elas apenas, quando vão para um processo de seleção pública, seja uma prova de um conselho profissional, como a OAB, como o CRC, uma prova de residência, ou quando vão fazer vestibular, ou o Enem, ou quando vai fazer um concurso público, sempre apenas focam na parte de conteúdo. Eu tenho que estudar crase em português, eu tenho que efetuar e saber muito bem análise morfossintática, eu tenho que saber muito bem atos administrativos, eu tenho que saber muito bem processo administrativo. Mas o que você não se pauta é qual a estratégia que você vai desenvolver para que você consiga chegar lá. E isso é fundamental em todas as áreas das nossas vidas. Você sempre precisa, primeiro, além de definir um objetivo, que no caso do Acerte era a época quando surgiu se tornar a maior referência em concursos públicos no estado da Bahia. Nós já temos esses status hoje, mas queremos mais, queremos atingir não só o Norte e Nordeste, como já estamos hoje, mas também atingir todo o Brasil. Por quê? Porque nós temos um ensino de extrema qualidade. Então, a minha carreira enquanto educador, a minha carreira enquanto professor, ela se voltou principalmente para a conquista dos objetivos dos nossos alunos. A transformação, ela não deveria ser feita apenas com ensinamento de constitucional, de administrativo, de português, de raciocínio lógico, de informática e de tantas quantas disciplinas que caem em concursos públicos. Não. O que eu comecei e pude cada vez mais estudar é que as pessoas que têm sucesso, elas ensinaram para o cérebro como fazer isso. E se a gente imaginar que tem pessoas que têm sorte e que outras não têm, a gente vai ingressar num mundo muito abstrato. Então, a gente precisa ter um processo muito bem definido acerca do que é sucesso, seja ele qual for a definição para você. Então, justamente nesse sentido, quando eu comecei a me dedicar a esse cenário de aumento de produtividade estudantil, porque é o meu grande foco hoje, eu comecei a entender que existem alunos que têm sucesso e outros alunos que não têm sucesso simplesmente porque eles têm hábitos diferentes. E esses hábitos diferentes não estão propriamente ligados à ideia de ter uma maior afinidade com a disciplina X ou com a disciplina Y, que todos eles, ou a maior parte deles, estão atrelados ao desempenho de uma receita, de uma fórmula, de um método. E foi justamente seguindo esse estudo, a partir da ideia dos alunos aprovados pelo Acerte, a partir da ideia dos alunos que também não tiveram êxito, que eu comecei a avaliar esses comportamentos. O Acerte hoje tem mais de 5.000 alunos aprovados nas mais diversas instituições espalhadas pelo Brasil, instituições públicas. Eu disse mais de 5.000 alunos. Então são muitos os casos de sucesso que possibilitam que a gente consiga enxergar cada ponto que deu certo e cada ponto que deu errado com esses alunos. Isso possibilita que a gente, ou isso possibilitou que eu pudesse desenvolver um método fincado em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar do planejamento. O segundo pilar é um pilar da organização dos estudos. O terceiro pilar é o pilar do aprendizado eficiente. E o quarto pilar, o quarto aspecto fundamental, é o da inteligência emocional. Com esses 4 grandes pilares, eu consigo trazer a possibilidade hoje que os estudantes aumentem em pelo menos 80% a produtividade nos estudos. Inclusive, eu não sei por onde você está vendo esse vídeo, se é pelo IGTV, se é pelo Facebook, se é pelo YouTube ou se é por alguma outra plataforma, mas com certeza em algum local dessa tela ou na descrição deste vídeo, você vai encontrar o meu canal no Telegram. Não deixe de estar neste canal, é o t.me/AlanVinicius, não deixe de se inscrever. Por quê? Porque todo santo dia você vai encontrar recomendações de como você atingir a sua produtividade, o aumento da sua produtividade nos estudos, em pelo menos 80%.
todo santo dia, seja lhe ensinando a como resolver uma questão, seja através de podcasts, que são arquivos digitais em áudio, ensinando esses aspectos fundamentais atinentes aos 4 pilares da jornada de preparação eficiente, seja através de alunos que contam as suas histórias de sucesso, os casos de sucesso, ou seja, o que é que eles fizeram para conseguir a aprovação nos mais diversos concursos, seja na carreira policial, seja na carreira militar, seja na carreira fiscal, seja na carreira administrativa, seja na carreira de tribunais, bem como de alunos que passaram a utilizar o método e que já estão tendo resultados expressivos. É o quadro Construindo a Trajetória. Então, além de encontrar questões inéditas, e, consequentemente, o método de resolução eficiente dessas questões, você vai encontrar podcasts produzidos por mim, você vai encontrar as histórias de sucesso, bem como você vai encontrar pessoas que estão dizendo exatamente como seguir o método implantado por mim, professor Alan Vinícius, para o alcance desta trajetória de sucesso, deste aumento de produtividade, de performance nos estudos em pelo menos 80%. No ano de 2017, o Acerte, além dessa proposta atinente a possibilitar um treinamento personalizado, focado em aumento de produtividade em relação aos alunos, surgiu a nova sede, que à época era filial, no Iguatemi. Nós viemos para o Iguatemi e hoje o Acerte está num grande centro de Salvador, sem dúvida é o curso que mais aprova no estado da Bahia e que está no Norte e Nordeste. Então, principalmente, por que eu estou te contando essa história? Para que você enxergue que a resiliência e a conquista de um sonho, ela é muito válida quando você deposita toda a sua energia naquele projeto. Você, de fato, precisa entender que quando você fincou um objetivo, você precisará utilizar-se de todas as formas de estratégia para que você consiga atingir esse objetivo. E não esquece, sobretudo, a forma é fundamental para que você tenha êxito. Não adianta você ter vencido todo o programa de português, raciocínio lógico, informática, constitucional administrativo, se você não conseguiu, por exemplo, estabelecer mecanismos de consolidação desses assuntos na sua mente. Se você não conseguiu estabelecer formas de fixação, é por isso que, além do domínio teórico, você precisa resolver questões, você precisa praticar revisões, você precisa fazer resumos. Todos esses aspectos estão relacionados ao terceiro pilar, que é o pilar relacionado ao aprendizado eficiente. E nesse momento, o ano 2020, nós estamos falando de um momento que talvez seja o maior ou o mais desafiador para a história da humanidade. Nós estamos falando em um momento de pandemia e exatamente nesse momento que, como educador, como coach, como mentor, eu preciso fazer com que os meus alunos, os meus mentorados, eles possam atingir a mais alta performance, a máxima produtividade. E como isso é possível? Nós estamos falando do quarto pilar, nós estamos falando da inteligência emocional, nós estamos falando da necessidade de existir um grande equilíbrio emocional. Porque sem equilíbrio emocional, você não consegue se planejar, você não consegue organizar os seus estudos e, consequentemente, você não consegue aprender de forma eficiente. Se você deseja, se faz sentido para você este processo de ampliação de produtividade em pelo menos 80%, não deixe de ingressar no meu canal do Telegram, porque assim, diariamente, você estará próximo a mim, você estará próximo à atmosfera de alunos que possuem o mesmo objetivo, que sem dúvida é o objetivo da aprovação. Um grande abraço, estamos juntos e conte sempre com o professor Alan Vinícius.